o pão que a menina não podia comer. Cristiane segurava o prato com mãos trêmulas, os olhos cheios de lágrimas enquanto olhava para o pedaço de pão na mesa. Não era um pão qualquer. Era o pão da Santa Ceia partido e abençoado pelos irmãos da congregação cristã no Brasil. Mas para sua filha de 7 anos, Sofia, aquele pedaço pequeno era como uma montanha intransponível. Há 2 anos, a menina não conseguia engolir nada que não fosse líquido ou amassado até virar uma pasta. Médicos haviam dado um nome complicado para aquilo, neofobia alimentar severa. Para Cristiane, era apenas desespero. Mãe, dói aqui, Sofia apontava para a garganta toda vez que tentava comer algo sólido, mesmo que fosse um biscoito molhado no leite. Os especialistas falavam em terapia, em exposição gradual, em medicamentos para ansiedade. Mas Cristiane, que já havia perdido o emprego para cuidar da filha, não tinha dinheiro nem para as consultas básicas. O que restava era ver a criança emagrecer a cada semana, os ossos das costelas marcando sob a camisinha de algodão. Foi numa tarde de quarta-feira, quando Cristiane já não sabia mais a quem recorrer, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Uma senhora de cabelos brancos presos em coque, sempre vestida com saias longas e blusas discretas, como as irmãs da congregação cristã. Minha filha, você já tentou levar Sofia na igreja? Perguntou, segurando uma Bíblia desgastada nas mãos. Lá, Deus ouve. Cristiane nunca havia pisado numa igreja. Criada sem religião, sua única experiência com fé eram as promessas vazias que fazia em momentos de aflição. Mas naquela tarde, com Sofia choramingando no sofá porque a dor na garganta voltará, ela não teve forças para recusar. Se Deus existe, que Ele me ajude, murmurou, enquanto Dona Maria a abraçava. O primeiro culto na congregação cristã no Brasil foi um choque para Cristiane. Não havia bandinhas nem palmas, nem telões com letras de músicas. Só vozes, homens de um lado, mulheres de outro, cantando hinos antigos, sem acompanhamento de instrumentos, como se cada nota saísse direto do coração. Os irmãos vestiam ternos simples, as irmãs, saias abaixo dos joelhos e blusas sem decotes. Tudo ali respirava uma serenidade que Cristiane não conhecia. O ancião, um homem de rosto sério e voz firme, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Quando chegou a hora das orações, Cristiane sentiu algo estranho. Não era vergonha, não era medo. Era como se aquelas palavras, ditas com tanta convicção, pudessem realmente chegar a algum lugar. Senhor, nós te pedimos por esta irmã que está aqui pela primeira vez, orou uma irmã de cabelo preso, sem nem saber o nome de Cristiane. Tu conheces suas dores. Abençoa sua família. Cristiane segurou Sofia no colo, e pela primeira vez em meses a menina não se debateu. Ficou quieta, ouvindo. As semanas passaram e Cristiane voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela começava a se mexer. As irmãs a abraçavam sem perguntar muito, os irmãos acenavam com respeito. Ninguém lhe prometeu cura, ninguém lhe cobrou nada. Só oravam. Irmã, a fé é como uma semente, disse-lhe o ancião certo dia, após o culto. Não vemos ela crescer debaixo da terra, mas um dia o broto rompe. Cristiane queria acreditar. Mas como? Sofia ainda recusava até mesmo uma colher de arroz. Até que, num domingo de manhã, algo mudou. Era o dia da Santa Ceia. Cristiane observava enquanto os irmãos partiam o pão e passavam o cálice. Quando chegou sua vez, ela segurou o pedaço entre os dedos, fechou os olhos e orou em silêncio. Senhor, se tu existes, faz minha filha comer. Não por mim, mas por ela. Ela precisa viver. Ao chegarem em casa, Sofia inesperadamente pediu. Mãe, eu quero experimentar. O que, meu amor? Cristiane quase deixou cair o prato. Aquilo que os irmãos comeram hoje. O pão. O coração de Cristiane disparou. Com mãos trêmulas, ela partiu um pedaço minúsculo do pão que havia guardado do culto, o mesmo pão da ceia abençoado. Toma, filha. Mas se doer, você cuspe, tá? Sofia mordeu, mastigou, engoliu. E não doeu. Cristiane caiu de joelhos no chão da cozinha, chorando como nunca havia chorado. Sofia, confusa mas feliz, abriu um sorriso e pediu mais. O milagre não foi instantâneo. Nos dias seguintes, Sofia ainda teve medos, ainda recusou alguns alimentos. Mas algo havia quebrado. A menina começou a comer purês, depois frutas macias, depois pedaços pequenos de carne. Em 3 meses estava comendo quase tudo sem dor, sem medo. Os médicos não tinham explicação. Os terapeutas disseram que era uma melhora espontânea. Mas Cristiane sabia. Ela havia visto o momento exato em que Deus tocou sua filha. Não com estrondo, não com espetáculo, mas na quietude de um culto simples, onde a fé era pura e a oração, sincera. No domingo seguinte ao milagre do pão, Cristiane deu seu testemunho na igreja.
Ficou de pé como era o costume na congregação, e falou com a voz embargada. Eu não sabia orar direito. Não sabia nem se Deus me ouvia. Mas os irmãos oraram por mim, e Deus ouviu. Minha filha estava morrendo, e hoje ela come. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. As irmãs choravam. Os irmãos baixavam a cabeça em ação de graças. O ancião, com os olhos úmidos, apenas disse: a Deus toda a glória. Hoje Sofia tem 9 anos. Corre, brinca, come como qualquer criança. Cristiane foi batizada nas águas, e agora é ela quem leva outras mães desesperadas para os cultos da congregação cristã. As pessoas procuram milagres grandiosos, ela costuma dizer, mas Deus muitas vezes age no silêncio, num pão partido, numa oração simples, num coro de vozes que cantam sem instrumentos mas com o coração. E então ela sorri, lembrando daquela tarde em que uma vizinha bateu à sua porta com uma Bíblia na mão. A fé não tira a dor do mundo, mas ela nos dá força para enfrentar. E às vezes, ela faz o impossível. A vida de Sofia não era mais a mesma. Os médicos que antes balançavam a cabeça com desânimo agora a olhavam com espanto. Alguns até pediam para examinar seus prontuários antigos, incrédulos. Isso não tem explicação científica, ouvia Cristiane de vez em quando. E ela respondia com um sorriso tranquilo, não precisa ter, Deus já explicou. Mas nem tudo era fácil. Sofia ainda tinha cicatrizes no corpo, marcas dos tubos e das cirurgias. Às vezes acordava com pesadelos, gritando que não queria voltar para o hospital. Cristiane a abraçava forte e sussurrava: já passou, minha filha. Jesus te curou. E então juntas elas oravam. Não eram palavras bonitas ou longas, só um coração mãe e filha se entregando ao mesmo Deus que as tinha sustentado no vale da sombra da morte. Um dia, uma mãe desconhecida chegou à congregação carregando um menino de colo, os olhos inchados de chorar. Dizem que aqui Deus faz milagres, ela gaguejou, com a voz quebrada. Cristiane reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que ela tinha sentido anos antes. Sem hesitar, puxou a mulher para dentro, sentou ao seu lado e começou a contar a história de Sofia. Não como um troféu, mas como uma prova de que Deus não havia mudado. Eu também achei que tudo estava perdido, disse, segurando a mão trêmula daquela mãe. Mas Deus ouve o clamor dos que não têm mais forças. Ele não desvia o rosto. Enquanto falava, lembrava da primeira vez que entrou naquele templo simples, com as paredes brancas e os bancos de madeira. Lembrava do cheiro de café que vinha da cozinha dos irmãos, do som dos pés descalços das crianças correndo no pátio, das vozes unidas cantando glória a Deus nas alturas sem nenhum instrumento, só a fé dando o tom. Naquele dia, ela não tinha nada além de dor. Mas encontrou pessoas que mesmo sem conhecê-la oraram por ela como se fosse da família. Agora, era ela quem fazia isso por outros. O menino no colo da mãe desconhecida tinha uma doença rara, os médicos tinham dado poucas semanas de vida. Cristiane não prometeu cura, não falou em fórmulas. Só disse, vamos orar, e vamos crer que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. E assim fizeram. Não foi uma oração só, foram muitas. Nos cultos, nas casas, nas madrugadas quando o desânimo batia à porta. A igreja inteira abraçou aquela família, como tinha abraçado Cristiane e Sofia. Levaram comida, sentaram ao lado deles nos bancos duros da congregação, cantaram salmos quando as palavras faltavam. 3 meses depois, o menino, que nem conseguia segurar a cabeça, sentou sozinho pela primeira vez. Os médicos mais uma vez não tinham explicação. A mãe, chorando, beijava as mãos de Cristiane como se ela fosse a responsável. Mas Cristiane só apontava para cima. Não fui eu. Foi ele. Sempre é. Sofia, que agora ajudava a servir café depois dos cultos, olhava tudo aquilo com seus 9 anos de sabedoria infantil. Uma vez perguntou à mãe: mamãe, por que Deus cura umas pessoas e outras não? Cristiane sentou ao lado dela, pensativa. Eu não sei, filha. Mas sei que Deus não erra. Ele vê o que a gente não vê. Às vezes, a cura não vem como a gente quer, mas ele nunca nos abandona. Olha só quantas pessoas a sua história já ajudou. Às vezes, o milagre não é só pra gente, é pra mostrar para outros que Deus está vivo. Sofia assentiu, como se entendesse algo maior do que suas palavras. Depois, correu para brincar com as outras crianças no pátio, o riso ecoando entre as paredes simples da igreja. Anos se passaram. Sofia cresceu, tornou-se adolescente, depois jovem. Mas nunca esqueceu as mãos que a seguraram quando o mundo dizia que ela não viveria. Nunca esqueceu as vozes que clamaram por ela quando ela não tinha forças. E assim como sua mãe, aprendeu que a fé não é só para os momentos de glória, mas para os vales também.
Hoje, quando alguém pergunta como uma menina que os médicos desistiram está viva e saudável, Cristiane só sorri e diz: foi na congregação cristã. Foi no altar. Foi onde Deus mostra que Ele ainda opera milagres. Não do jeito que a gente imagina, não na hora que a gente quer, mas sempre no tempo certo. E então ela convida. Venha ver. Não é teoria. Não é história de livro. É real. Como a minha filha. Como a minha vida. Deus ainda está aqui. E Ele não mudou. Sofia cresceu e com ela cresceu também o desejo de entender melhor aquele milagre que lhe deu a vida. Não bastava só saber que Deus a salvara. Ela queria viver de um jeito que mostrasse ao mundo que aquele milagre tinha propósito. E foi assim que, aos 18 anos, ela tomou uma decisão que surpreendeu até a própria mãe. Queria servir na obra de Deus. Mãe, eu não quero só contar a minha história. Quero que outras pessoas vejam que Deus ainda faz o que fez por mim, disse Sofia, com os olhos brilhando daquela mesma determinação que Cristiane vira nela quando era apenas uma criança frágil lutando pela vida. Cristiane abraçou a filha, sentindo o coração transbordar. Sabia que aquele não era só um desejo, era uma chamada. E quem melhor para entender isso do que ela, que já tinha visto Deus transformar o impossível em testemunho? Os primeiros dias não foram fáceis. Sofia ajudava na recepção da Universal, sorrindo para pessoas que chegavam com o peso do mundo nas costas, assim como ela já chegará um dia. Algumas vinham com doenças, outras com dívidas, outras com o coração partido. Elas olhavam e pensavam, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por elas também. Até que um dia, uma mulher entrou na igreja arrastando os pés, como se cada passo doesse. Seus olhos estavam inchados de chorar e nas mãos, seguiam exames médicos amassados. Sofia reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que via nos olhos da própria mãe anos atrás. Posso ajudar? Perguntou, aproximando-se com calma. A mulher, chamada Marisa, hesitou. Depois, como se não aguentasse mais carregar tudo sozinha, desabou. Meu filho tem 4 anos. Os médicos dizem que ele não vai resistir. É a mesma coisa que a senhora ouviu sobre a sua filha, não é? Sua voz quebrou. Mas eu não tenho mais para onde ir. Sofia sentiu algo arder dentro dela. Não era só memória, era uma certeza. Minha mãe me levou para o altar quando eu era menor que o seu filho. Os médicos tinham desistido. Mas Deus não. Ela segurou as mãos de Marisa que tremiam. Venha. Não é tarde. Marisa resistiu no início, como quem já ouviu muitas promessas vazias. Mas havia algo diferente no olhar daquela jovem. Não era piedade, era convicção. E aos poucos ela se deixou levar até a frente do altar. Naquela noite, enquanto o pastor orava, Sofia se ajoelhou ao lado de Marisa e fez algo que aprendeu com a própria mãe. Clamou como se a vida do menino dependesse daqueles minutos. E de repente, entre lágrimas e súplicas, Marisa sentiu algo que não sentia há semanas: esperança. Dias depois, Marisa voltou à igreja. Desta vez não com exames, mas com o filho no colo. O menino, antes pálido e fraco, agora sorria, como se a morte tivesse passado por ele e seguido o caminho. Os médicos não entendem, disse Marisa com a voz embargada. Eles falam em remissão espontânea. Mas eu sei. Foi aqui. Foi no altar. Sofia sorriu, lembrando das palavras da própria mãe anos antes. Deus não mudou. Agora ela entendia melhor. Não se tratava só de um milagre isolado, mas de uma corrente. Deus usará sua vida para salvar a dela, e agora usava a dela para salvar outras. Era como se cada testemunho fosse uma semente plantada que brotava em mais fé, mais milhares, mais vidas transformadas. Hoje, Sofia não é mais apenas a menina que sobreviveu contra todas as probabilidades. É uma serva de Deus que toda semana está ali, no mesmo lugar onde foi salva, estendendo a mão para quem chega sem esperança. E quando alguém pergunta como ela tem tanta certeza de que Deus ouve, ela responde com a mesma simplicidade da mãe: porque eu já estive do outro lado. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta vir, basta crer. E assim, a história que começou com um milagre continua, não como um passado distante, mas como uma realidade que se repete a cada vida que toca o altar. Porque Deus, de fato, não mudou. E a Universal segue sendo o lugar onde Ele escolhe mostrar isso, todos os dias. Naquela manhã de domingo, enquanto Sofia ajudava a organizar as cadeiras na entrada do templo, uma mulher jovem entrou com os olhos inchados de tanto chorar. Vestia uma blusa surrada e abraçava com força uma criança de colo que tossia sem parar. O rosto dela era puro desespero, como se cada passo até ali tivesse sido uma batalha. Sofia reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que sua mãe tinha anos atrás, quando não havia mais médicos, remédios ou esperanças. Ela se aproximou devagar, como quem sabe que certas dores não podem ser apressadas.
Posso ajudar, irmã? Perguntou com a voz macia mas firme. A mulher, chamada Marisa, balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo sem controle. Minha filha, os médicos disseram que não tem jeito. Ela nasceu com um problema no coração, e agora está com pneumonia. Já gastei tudo que tinha, já orei em casa, já pedi a todo mundo, mas ninguém pode fazer nada. Sofia segurou as mãos trêmulas dela e olhou nos seus olhos. Então você veio ao lugar certo. Aqui, Deus ainda faz o que a medicina não pode. Marisa hesitou, olhando ao redor como se procurasse uma saída. Mas o desespero era maior que a dúvida. Ela deixou que Sofia a levasse até a frente do altar, onde o pastor já começava a oração pelos enfermos. A criança, fraca, mal conseguia manter os olhos abertos. Quando o pastor impôs as mãos sobre a menina e começou a clamar em nome de Jesus, Sofia se ajoelhou ao lado de Marisa e orou com ela, lembrando cada palavra que sua mãe havia gritado naquele mesmo chão anos antes. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram gritos de uma fé que já tinha visto o impossível. E então, aconteceu. Primeiro foi o silêncio. A tosse parou. A criança, que antes mal respirava, soltou um suspiro longo, como se o ar finalmente enchesse seus pulmões sem dor. Marisa segurou a filha mais perto, tremendo sem acreditar. Os olhos da menina, antes opacos, começaram a brilhar. Ela moveu os bracinhos, algo que não fazia há dias por causa da fraqueza. Mamãe, sussurrou com uma voz que não era mais rouca, mas clara como a de qualquer criança saudável. Marisa caiu de joelhos, chorando agora de alívio e de gratidão. Ao seu redor, as pessoas no templo começaram a louvar, porque todos tinham visto. Mais um milagre, mais uma vida que a medicina havia desistido, mas que Deus não abandonou. Depois do culto, Marisa não queria sair dali. Ela abraçava a filha como se temesse que tudo fosse um sonho. Como eu posso agradecer? Perguntou a Sofia com a voz embargada. Sofia sorriu, porque já tinha ouvido essa pergunta antes. E a resposta era sempre a mesma. Volte. Traga outras pessoas. Porque o que Deus fez por você, Ele quer fazer por muitos. Aqui, ninguém sai como entrou. E assim, Marisa passou a ser mais uma na longa fila de testemunhas da Universal. Uma mãe que chegou sem esperança e saiu com um milagre nos braços. Uma história que, como a de Sofia, não terminaria ali, mas se multiplicaria. Porque a cada vida transformada, a fé cresce. E a cada milagre, mais pessoas descobrem que quando tudo falha, ainda há um lugar onde Deus responde. Um lugar onde o impossível vira testemunho. Um lugar chamado Universal. Marisa não perdeu tempo. No domingo seguinte, ela voltou à Universal, mas dessa vez não estava sozinha. Ao seu lado, vinham a irmã, que há anos lutava contra uma depressão profunda, e uma vizinha que, depois de ouvir o testemunho, não resistiu à curiosidade de conhecer aquele lugar onde Deus ainda faz milagres. As duas mal podiam imaginar o que as esperava. Assim que entraram, Marisa sentiu aquele mesmo cheiro de incenso misturado com café, as mesmas vozes unidas em oração, a mesma paz que havia invadido seu coração uma semana antes. Mas agora ela não era mais uma desconhecida desesperada. Era uma testemunha. E isso mudava tudo. O pastor, ao vê-la, abriu um sorriso largo e a chamou ao púlpito. Marisa hesitou por um segundo, mas quando sentiu a mão quente da filha apertando a sua, subiu. O microfone parecia pesado, mas as palavras saíram sozinhas, como se tivessem sido guardadas por anos esperando aquele momento. Eu vim aqui semana passada porque não tinha mais para onde ir, começou, a voz trêmula. Minha filha estava desaparecida, as autoridades não tinham respostas, e eu só conseguia chorar. Mas aqui, Deus me ouviu. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi um milagre. Ela contou como, depois da oração, recebeu uma ligação anônima com o endereço exato onde a menina estava. Como, ao chegar lá, encontrou a filha ilesa, como se tivesse sido protegida por mãos invisíveis. E como, desde então, sua vida tinha virado do avesso, mas dessa vez para o lado certo. Quando terminou, o auditório explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas pessoas choravam. Uma senhora na terceira fileira levantou-se e gritou, eu também quero esse Deus na minha vida. Outra, mais ao fundo, murmurou para o marido, viu? Eu te falei que aqui era diferente. Mas o melhor ainda estava por vir. Enquanto o pastor orava pela plateia, a irmã de Marisa, que havia entrado com o rosto fechado e os olhos baixos, começou a tremer. Não de medo, mas de algo que ela mesma não conseguia explicar. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, tirando de dentro dela anos de escuridão. De repente, sem aviso, ela rompeu em choro, um choro bom, de alívio. Quando abriu os olhos, foi como se visse o mundo pela primeira vez em décadas. A depressão, aquela nuvem negra que a acompanhava há tanto tempo, tinha sumido.
No lugar, uma leveza que ela não sabia mais como descrever. Eu me sinto livre, foi tudo o que conseguiu dizer, abraçada a Marisa, que agora chorava de alegria pela segunda vez em uma semana. Enquanto isso, do outro lado do salão, a vizinha de Marisa, uma mulher cética que só tinha vindo para ver como era, sentia algo estranho nas costas. Uma dor que a acompanhava há anos, resultado de um acidente de carro, começou a latejar com força. Ela fez uma careta pensando, é claro, agora que eu vim aqui. Mas então, durante a oração, uma onda de calor desceu pela sua coluna, como se mãos invisíveis estivessem ajustando cada vértebra no lugar. Quando se moveu para testar, não sentiu nada. Nem uma pincelada daquela dor que antes a impedia até de amarrar os sapatos. Meu Deus, sussurrou, tocando as costas como se não acreditasse. Sumiu. Marisa olhava tudo aquilo com os olhos brilhando. Não era só a filha de volta. Não era só a irmã curada. Era a certeza de que ela tinha encontrado algo real. Algo que não dependia de sorte, de médicos ou de circunstâncias. Dependia só de fé. E agora ela não ia guardar isso só para ela. Na saída, enquanto abraçava Sofia novamente, Marisa fez uma promessa. Eu vou trazer mais gente. Todo mundo que eu conhecer que estiver sofrendo, eu vou trazer. Porque se Deus fez isso por mim, por minha filha, por elas, apontou para a irmã e a vizinha, ainda atordoadas com o que tinham vivido, então Ele pode fazer por qualquer um. E assim mais uma semente foi plantada. Porque na Universal, os milagres não são só histórias que se contam. São histórias que se repetem. Todos os dias. Para quem acredita. O milagre que não terminou. As lágrimas de Sofia caíram no ombro de Marisa enquanto o sol da tarde pintava o templo de ouro. Não eram lágrimas de alívio apenas, mas de uma gratidão que transbordava. A menina, antes presa a uma cama de hospital, agora corria pelos corredores da igreja, rindo, enquanto a irmã de Marisa, cujos exames antes mostravam um tumor incurável, abraçava a Bíblia como quem segura um tesouro recém-descoberto. Até a vizinha Dona Clara, que há anos arrastava uma depressão como uma sombra, sorria pela primeira vez em meses murmurando, eu senti algo sair de mim. Marisa olhou para as mãos, ainda trêmulas. Lembrou-se das noites em claro, das orações sussurradas entre soluços, da vez em que quase desistiu, quando o médico disse que não havia mais o que fazer. Mas ali, entre aquelas paredes, ela tinha aprendido que Deus não age onde não é convidado a entrar. E ela o havia convidado com tudo o que tinha, lágrimas, fé e uma teimosia santa. Na semana seguinte, Marisa voltou à igreja, mas não sozinha. Trouxe a mãe de Sofia, cética, de braços cruzados. Trouxe o marido, que há anos dizia que religião era muleta para fracos. Trouxe até o médico de plantão que, atônito, revisava os exames impossíveis da pequena. Alguns vieram por curiosidade, outros por desesperança. Mas todos saíram diferentes. Porque o milagre não era só a cura. Era a mãe que reencontrou a esperança, o marido que se ajoelhou pela primeira vez em décadas, o médico que, sem entender, murmurou. Isso desafia toda a lógica. Era a prova de que Deus não escolhe os merecedores, Ele escolhe os que o buscam. Anos depois, Sofia seria uma jovem que contaria essa história para outros que choravam nos bancos da igreja. A irmã de Marisa se tornaria voluntária, levando comida e orações para enfermos. E Marisa? Ela seguia lá, toda terça-feira com uma lista de nomes no bolso, pessoas que não tinham mais jeito. Mas ela sabia, onde há fé sempre há um jeito. Lições que ficaram. Milagres não são acasos, são respostas a uma fé que não desiste, mesmo quando tudo diz não. 2. A maior cura às vezes não é física, é a alma que volta a acreditar, o coração que se abre, a vida que ganha propósito. 3. Ninguém é caso perdido para Deus, mas Ele precisa que alguém acre por eles, até que eles possam crer por si mesmos. E assim, a história de Marisa não terminou naquele dia. Porque milagres não têm ponto final, têm continuidade. E a cada vida tocada, a semente que ela plantou cresce, prova viva de que quando a fé encontra graça, até o impossível se curva.